Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Passando aqui para partilhar uma palavrinha com vocês, que está aqui no Evangelho segundo Lucas 15:8, onde o Senhor deixa essa parábola falando sobre a dracma perdida, que diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que é alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós não sabemos o que entrou nessa casa. Qual foi a brecha que foi aberta para que a escuridão entrasse nessa casa? O Senhor aqui não está falando de uma moeda, de um valor monetário, mas sim de um valor, dos valores espirituais. E nessa nossa caminhada, nós deparamos com muitas coisas, né? Nos nossos caminhos. São tantas coisas que entram na nossa casa, através de uma tela, através de jogos, através até mesmo de literatura. E Salomão, ele fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói. Nós precisamos ser vigilantes como essa mulher foi. Quando ela percebeu, né, que a escuridão estava entrando na casa e que a luz estava indo embora, logo de imediato ela se coloca de pé, ela varre a casa, ela acende a luz, ela varre a casa, ela adorna a casa, né? Deixa ela pronta, ou seja, ela buscou com diligência os valores espirituais que havia perdido nessa casa. Nós precisamos ter entendimento que nós não fomos chamados para andar na escuridão, nós somos chamados para andar na luz. Esse é o desejo do nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é a luz bendita que resplandece na escuridão das trevas. O Senhor Deus, ele fala que a terra era sem forma e vazia. E quando ele disse haja luz, né, houve luz, tudo se fez, tudo foi colocado no seu devido lugar. E não é do desejo do Senhor que nós nos perdemos, que os nossos valores espirituais vão se perdendo ao longo dessa nossa caminhada. Nossa caminhada aqui, ela é um processo de santificação. E nós precisamos ter entendimento quando algo que não é da luz começa a atravessar os nossos caminhos, começa a entrar na nossa casa, começa a minar a nossa caminhada. Nós precisamos ter entendimento, discernimento e ter sabedoria como essa mulher teve. E às vezes a gente precisa ter entendimento que a escuridão está entrando, que a sujeira está entrando, e a gente precisa, às vezes, fazer uma faxina espiritual, voltar atrás, ver o que se perdeu, o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo nos nossos lares, na vida dos nossos maridos, filhos. Nós precisamos ter entendimento, discernimento, sabedoria, né, para voltar atrás, para se arrepender, porque aqui a palavra fala que há um prazer enorme, né? Quando um pecador se arrepende, quando nós nos perdemos e retornamos, retrocedemos, há um prazer enorme, há uma alegria enorme do Pai. A gente vê aqui que o Senhor fala aqui na parábola do filho pródigo, ele sai e vai viver as coisas do mundo, ou seja, sai da luz e vai para a escuridão. E a gente vê que quando ele se arrepende, há um prazer, né? Há uma alegria enorme do Pai para com ele. Então, assim é o nosso Senhor por nós. Porque a gente tem que ser diligente, a gente tem que ser como essa mulher que se colocou de pé, que entendeu que a escuridão estava entrando e que provavelmente ali se perderia os valores espirituais. Nos dias de hoje, é como se essa família saísse da presença do Senhor, saísse dos caminhos do Senhor, saísse da luz que é Cristo. Nós precisamos perseverar. Paulo, ele fala lá em Efésios 5,14, ele fala assim: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, que a luz de Cristo te esclarecerá. Então, é do desejo do Pai que andemos na luz, não é do desejo do Pai que nos perdemos em meio às escuridões. Nós precisamos perseverar nessa nossa caminhada. A Bíblia fala de uma mulher chamada Noemi, e seu marido Elimeleque. Fala que eles saíram da cidade dele, saíram da terra de Belém, e os estudos falam que Belém era uma cidade próspera, era uma cidade muito religiosa, então era uma cidade cheia da presença do Senhor.
né? É uma cidade que foi profetizada que o Senhor nasceria ali, que a luz nasceria ali naquele lugar, resplandecia ali naquele lugar. Mas de repente a cidade passou por um momento, né, de fome, de seca, e ela saiu com seu marido e os filhos. E é como se ela tivesse saído da luz e fosse caminhar na escuridão. E o que aconteceu lá? A perda do marido e a perda dos filhos, né? Por quê? É isso que acontece na nossa vida quando nós saímos da luz, quando nós saímos da presença do Senhor e vamos buscar os caminhos escuros, né? Nós vamos nos perder no meio e às vezes para retroceder é muito difícil, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos ter entendimento, discernimento, que nós não fomos chamados para andar na escuridão, e sim na luz. Nós precisamos ter entendimento, discernimento, sabedoria para buscar pela nossa família, para fechar as brechas abertas que têm entrado nos nossos lares, que têm atravessado os nossos caminhos, para que o Senhor possa nos honrar nessa nossa caminhada. Nós estamos aqui caminhando em busca da coroa da glória, que é a nossa salvação. E se a gente afasta da presença do Senhor, é muito difícil para retornar. Eu conheço pessoas que afastaram da presença do Senhor, que viveu por tempos na luz e abriu uma brecha na vida, na caminhada, e a escuridão entrou, né? O objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. E isso está muito latente nos lares e nas famílias. E para a gente manter a família na presença do Senhor não é uma tarefa fácil. A gente sabe que um quer uma coisa, outro quer outra coisa, mas nós precisamos ter entendimento, discernimento, que nós fomos chamados para caminhar na luz, que é Cristo. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos romper para que o Senhor possa nos honrar. Eu queria desejar a vocês, né, que a luz de Jesus, que ela resplandeça sobre vocês, sobre seus lares, e que vocês sejam mulheres sábias, né, que edifique a casa, que busca com diligência como essa mulher fez, faça uma faxina espiritual nos lares, quando perceber que a escuridão está entrando, varre, adorna, busca, faça uma faxina espiritual para que a gente possa romper, né, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa ter êxito nessa nossa caminhada. Eu desejo a vocês uma boa noite, fica com Deus, até a próxima.